que toma conta do Porteiro. prédio, do porteiro. Então, ele era quem dirigia tudo. Ele falava, ia trabalhar, então ele já sabia a casa e entregava a chave e tudo mais. Mas nessa foi, se não me engano, foi Tereza, seu Vicente, que era muito nossa amiga, mas quem conversava mais com a gente lá era ela. Então, ela, creio, que informou a mãe, sem que eu fiquei sabendo, e ela deu esse endereço desse prédio. E, por sinal, eu tinha dois irmãos, eu tenho, né, crianças, e eu ia de frente a esses prédios, um pouquinho de trás, assim, do lado, que tinha, assim, ao lado da beira da praia, tinha um parque. Agora não era um parque completo, tinha alguns brinquedos para as crianças. E eu levava meu casalzinho de irmão, era Gilvan e Edileuza. Eles brincando lá, às vezes eu me recostava assim, muita grama. E eu via aqueles dois prédios, eram dois prédios vizinhos, ou três, parecidíssimos. E não é que por sinal eu fui trabalhar num desses prédios. E lá, eu ainda cheguei a arrumar, limpar, né, a sala, mas eu fiquei muito impressionada com o que eu vi e me desgostei logo, como que eu só queria ir aquela vez. Vai derrubar, socorro, o celular. Eu não. Então eu pensei, porque tinha, assim, eu conheci que lá aqui em Jupi, nós tínhamos um móvel parecido com aquele. Era um porta-chapéu alto, uns ganchinhos, mas só que de um gancho assim para o outro, mais ou menos no lugar que era, não sei se lá tinha espelho, mas era assim, como naquele compartimento do espelho tinha umas fotos que eu não gostei, eu estranhei, sabe? Estranhei. Duas mulheres, como é que eu posso dizer? Pelada. Não era pelada de tudo, não, era, como é que diz, com um gesto escandaloso, né? Imoral. Então eu fiquei logo cismada. Como eu pensei assim, a última vez que eu venho aqui é essa. Aí eu fiquei meio cismada. Mas mesmo assim ainda limpei aquele cômodo e limpei a cozinha. Tudo coisinha pequena, era um apartamento pequeno. Não sei lá para dentro se tinha muitos cômodos. Então eu limpei o banheiro, não, limpei a cozinha. Quando eu estava limpando o banheiro já era assim, como que era hora de almoço. Eu estava sem hora, né, sem relógio, mas eu calculo que devia ser umas 11h30 mais ou menos. E eu já sabia que ia terminar para ir embora para casa. Mas como eu não tinha hora de terminar, né, podia até ainda voltar. E eu ouvi, eu estava terminando de limpar o banheiro, quando eu ouvi a porta, alguém mexendo na fechadura. Aí eu fiquei cismada, eu já tinha medo de prédio alto, já tinha medo de subir de elevador, tinha medo de encontrar alguém na escadaria quando eu subisse. Era assim, a situação não era lá muito agradável. Então eu trabalhei, sim. Aí eu fiquei pensando que era algum ladrão. Aí abri um senhor, bem educado, simpático, me cumprimentou e já foi entrando como que já é assim, né? Se eu puder dono da casa, não vai ter licença. Aí eu sei que eu fiquei ali sem graça, mas respondi, ele se apresentou, disse que era o dono da casa. Quando ele disse que era Ednice Rabelo, aí eu disse, eu conheço esse homem. Aí eu continuei, né? Terminei ali o banheiro e eu em seguida vim embora, sem saber, faltava aquele cômodo que eu creio que era um quarto. Agora, como eu tinha costume de trabalhar mais em casa, de veraneio, que as pessoas só iam passar as férias,
Então não deixavam nada, ficava tudo limpo, ou então deixava casca de banana, qualquer aviso, assim como que tinha passado pessoa recentemente. E lá eu não vi nada sujo, eu encontrei tudo limpo. Mas como era obrigação, né, limpar novamente. Aí quando ele se apresentou, aí eu estranhei, eu já conheço esse nome, mas não, também não levei a mal. Eu também já, no fim do tempo, fui embora para casa, né, lá em Mauá, não. Mauá, nós moramos depois, foi? Mauá. Eu nunca morei em Mauá, eu passei 5 meses lá comigo. Então sim, aí fui embora para casa. O homem ficou lá e eu me despedi. Sempre ficava para fazer limpeza, agora interessante, eu não me lembro que ele fez o pagamento. Mas como minha mãe era quem recebia os pagamentos de tudo que eu fazia, né? Ele só fazia fazia mais de uma limpeza naquele apartamento, naquele prédio. Então, e também minha mãe lavava roupa de ganho. Então, eu não marquei o dia de vir, se ia ver com um mês, 2 semanas. Pronto, só me despedi, agradeci e fui embora. Aí, quer dizer que eu não entreguei a chave hoje. Eu devo ter entregue a chave a ele mesmo, sem dúvida, né? Ou deixei lá no canto. Parece que eu pendurei ela lá onde tinha os grampinhos de colocar chapéu, se não me engano. Então, que eu vi aquela segura de perto. Então eu fui. Sim, aí fiquei em casa. Aí sempre tinha, até na vizinhança mesmo, eu fazia limpeza nas casas. Aí quando foi um dia, minha mãe me disse, olha, nenê, eu cheguei tardezinha, 5 horas. A minha mãe me disse, olha, nenê, aquele homem que tu fosse, sem dúvida, a mãe já sabia, né? Porque eu creio. Eu nunca perguntei à mãe, mas eu acho que foi a vizinha que informou. Aí minha mãe disse, olha, aquele homem que tu fosse fazer a limpeza na casa dele, que não tinha ninguém lá, né? Aí ele veio aqui, ele é, se não me engano, como foi que eu fiquei sabendo que ele era conhecido que eu desconfiei, sabe? De Tereza. Se não me engano, minha mãe falou que ele era, ou foi informado por Tereza alguma coisa, que ele foi lá em casa. Ah, socorro, é porque quando a gente vai, assim, quando eles só dão entregar a chave à pessoa, se a pessoa der endereço, não pedir documento nem nada, sabe? Mas que a pessoa tem que deixar o nome, até a rua mesmo, né? Não tinha telefone nesse tempo, como é que se diz, celular, né? Aí, por isso que eu não me lembro, como foi que ele achou a minha casa. Aí eu sei que mãe disse assim, olha, neném, eu já estava trabalhando em outra casa, né, fazendo limpeza. Aí mãe, quando eu cheguei, mãe disse, olha, neném, aquele homem que parece que ela falou em Tereza, viu? Eu não levei nem em conta, por isso que eu estou assim em dúvida. Aí, como que ele foi informado por ela, até hoje eu nunca mandei agradecer a ela, que ela foi uma pessoa assim, que confiou muito em mim, né? Por isso que ele me apresentou a ele, não. Ela informou, sem dúvida, foi porque eu creio que foi ela. Então, se aí minha mãe disse, olha, neném, aquele homem que tu fosse trabalhar na casa dele, eu vou ficar lavando roupa para ele. Como mãe não foi lá, a não ser que mãe foi buscar receber o pagamento, não é? Por isso também. Aí mãe era que pegava no dinheirinho da gente, comprava roupinha de vez em quando. E a nossa vida sempre foi muito fraca. Então eu fiquei assim pensando, poxa, por que ele ia vir aqui?
Aí a mãe disse, ele trouxe o menino dele. Acho que ela se admirava. Ele trouxe o menino dele, e o menino foi logo me chamando de vovó. Minha mãe disse isso com gosto tão grande, uma alegria, que minha mãe era uma pessoa triste. Ganhei um neto. Uma alegria tão grande que eu disse, conquistou mãe, como criança, né? Criança, toda vida a mãe gostou de criança, eu também. Então eu fiquei lavando, indo buscar roupa de 7.000. Quando chegava lá era muito fácil, o porteiro já entregava, quando eu vinha entregava ao porteiro. Então quando foi um dia, teve um dia que eu fui levar e entreguei a ele a roupa que era porteiro. Foi um dia de Leusa, né? Porque ela era pequena, foi comigo, e eu subi com ela. E fomos entregar a roupa. Aí eu fiquei assim meio desconfiada. Não, desconfiada não, como é que eu posso dizer? Estranhei. Porque quando ele pegou a roupa da minha mão, aí ele pegou também assim nos meus dedos, né? Era enrolado numa toalha, não fazia bem direitinho para não amassar, ela passava também o ferro. Aí ele pegou assim na minha mão, sempre com aquela delicadeza. Aí não desconfiei, mas sim Deus impressiona. Pronto, tudo bem. Aí eu ainda lavei roupa, eu ainda lavei roupa para ele. Acho que umas 10 vezes. Eu voltei lá, uma que foi para essa aqui, eu fui entregar roupa. A segunda vez que eu lavei roupa para ele. Aí eu entreguei a roupa. E a Adileza foi comigo, mas eu acho que ela não tinha perguntado, porque eu pego no seu dedo, né? Qualquer coisa assim. E ela acho que não, nunca perguntei isso aí comigo. Acho que ela tinha o quê? Já. Creio, né? Então nós viemos embora, pai, com pouco tempo. A gente não se dava bem na saúde, eu também não me dava bem. Eu sofria da pressão depois que eu vim conhecer, ele dava um esforço muito grande. Minha mãe adoecia, eu saía do emprego, não podia ir trabalhar correto. Então eu assim, a pessoa que não comparece, aí fica uma pessoa que ninguém nem pode contar, não é? Com aquela pessoa. Então eu achei chato por isso, mas eu precisava cuidar da minha mãe, não é? E o tempo passou e meu pai resolveu, eu quero você procurar a gente lá, aí ele resolveu mandar a gente de volta. Graças a Deus não vendeu a nossa casa, encontramos a casa, só que foi alugada, né? Então nisso eu deixei tudo. Não fui me despedir desse homem, ele pagou lá a mãe, pronto, não tinha nada a ver mais, né? Aí quando eu chego aqui em Juqui, demorou muito tempo, o Socorro derruba esse celular. Então ele, assim, quando foi com pouco tempo, não me lembro dos meses, aí eu recebi uma carta dele, o nome. Disse a senhora Jaquim Jupi. Foi daqui. Jaquim Jupi. Porque eu digo assim, que eu não fui me despedir dele, aí eu estranhei, né? O nome, quando eu vi na carta. Aí quando eu abri, ele estava me falando casamento. Aí contou que tinha um menino, que era separado da esposa. O menino foi criado com a mãe. Aliás, a mãe dele foi quem ficou tomando conta do menino, justamente esse menino, que foi lá na casa de mãe, lá em casa, em São Vicente, na Rua do Lara. Aí ele mandou me perguntar se eu mandaria a minha foto para ele. Meu Deus do céu, mãe fez uma alegria tão grande. Aí mandou logo fazer uma roupa, ela costurava para nós, farda de escola, tudo era ela, a saia, né? E a coisa sempre a pessoa, se não me engano, compra feita, sempre compra feita. Aí, mas ela fez questão e comprou uma roupa, um tecido que eu gostei,
o Socorro quis ir lá buscar, um já apareceu, já ia. Como é que foi lá? Sim, então, mas ficou tão animada e comprou um tecido que eu achei bonito. Já foi aqui, não foi? Foi. E nós fomos, e foi para Socorro, se não me engano, foi Irene, que eu chamava de madrinha, de seu Eloy, costureira, né? Que fez a minha, essa roupa, que eu gostei muito, ficou muito bem em mim. Então, eu fui com mãe, não sei em que dia, né? Que eu sou muito detalhista, mas o dia eu não me lembro. Mas sei que eu fui com minha mãe, ela com muito gosto, muito gosto. E nós tiramos, e eu tirei a foto. Que é essa que eu mostrei aqui. Ela se tira de perna cruzada, né? Assim com uma pose muito bonita. Aí eu sei que eu fiz o máximo que podia, o cabelo grande, lindo, elogiado por causa daquele cabelo. Aí sei que eu tirei. Ele aí tá curto ou comprido ainda? Lá. Dizia Dona Ana. Então eu mandei essa foto, mas não deu em nada. Nunca recebi. Mas também a senhora não tem interesse nele, né? Não, eu acho que na carta que eu mandei, eu creio que eu não mandei, que era que eu ia mandar, né? Um homem casado, muito embora lá ou aqui ainda hoje, divórcio vale alguma coisa, né? Mas eu não. Eu nunca, minha mãe casou para viver, e quando eu casei, né, faz 50, vivei com meu marido 57 anos, 56, e graças a Deus, não foi muito boa a minha vida, mas eu casei para viver e vivi com ele esse tempo. Aí eu me perdi no assunto, que me considerou, não é? Foi lá em casa, conversou com a mãe, sem dúvida ia me falar casamento e eu ia dizer que não, porque como é que a pessoa casa com uma pessoa que nem tem conhecimento, não é? Não tem interesse. E ele já era de idade, eu era muito novinha, acho que eu tinha 16 anos na época. Cheguei lá com 13, completei 13 lá. E passamos 3 anos. Cheguei aqui com 16, não ia estar pensando em casar com uma pessoa que eu não conhecia. Eu que acho, por causa daquele outro caso de Luiz, né? Que ele talvez fosse me pedir em casamento, porque ele levou o menininho dele, não é? Para a mãe ver. Pronto, aí ficou assim. Eu que ele não tinha levado para sua mãe ver, que ele levou para a senhora conhecer. Só que ele deu na sorte da senhora não estar em casa. Mas eu também não sei se quem informou a ele que eu trabalhava de faxineira, não, como era que dizia, de diarista, é a mesma coisa, né? Se era sempre, diariamente, como era, sei que ele chegou lá, morou, aí eu escutei tudo que a mãe quis me dizer, eu escutei, tive o que dizer, não é? Um homem bem educado, me tratou bem. O tempinho que eu passei lá, não sei se foi 1 hora ou pouco, sei lá quantos tempos, né? Depois que ele chegou. E disse até outro dia, não marquei dia de voltar, nem ele disse, volte tal dia, né? Talvez se Tereza, se foi ela que mandou, me disse, informou a mãe, talvez ela marcou até o tempo, né? Ela vem de 15 em 15 dias, ela vem de mês em mês, não sei, isso aí eu não sei. Eu ia quando a pessoa deixava o recado. Então, graças a Deus deu tudo certo. Eu, sim, de Toninho eu já disse, foi. Eu digo assim, hoje eu sou mãe de família, graças a Deus, o tempo passou, não é? E meu pai mandou buscar a família. E eu e João, vou falar na mãe dele. E João me falou o casamento. Quando foi dentro de 3 meses, nós casamos, ele mandou reformar aqui a casa, fazer uma limpeza. Nós casamos e com 17 dias minha mãe foi para São Paulo com minha família. Nina, minha irmã mais velha, já tinha ido com minha irmã mais velha do que eu, bebê. Nina tinha uma menininha chamada Sueli e o marido dela já tinha ido na frente porque
pai também tinha arrumado trabalho para ele na cozinha, onde o pai sempre trabalhou. E quando... Pronto. Sim, e quando minha mãe foi, eu já falei que eu me casei com o João. Aí com 17 dias, minha família foi embora para São Paulo. Minha mãe, minha irmã Zuleide, Edileuza, já eram adultos, não era? Edileuza, Gilvan, toda a família, não foi? Mãe, deixa eu ver, para não esquecer. Minha mãe, Nina já estava lá, minha irmã mais velha, que o esposo dela mandou buscá-la. Aí minha irmã Bebê, para não ver minha irmã ir embora para São Paulo com 2 crianças, não é só ela, não podia. Então ela foi, que ela já era assim, ela sofria da cabeça, ela tinha problemas mentais até, essa Nina, a mais velha. Então minha mãe foi em seguida, né? Primeiramente foi minha irmã Bebê, acompanhou minha irmã Nina, com 2 filhos. Nina tinha 2 filhos, Sueli e Jailson. Minha mãe, sim, meus irmãos que foram, né? Edileuza, Zuleide primeiro. Zuleide, Edileuza e Gilvan. Não eram 3? É. Com 17 dias que eu me casei. E eu fiquei, graças a Deus, a minha vida com o João não foi lá essas coisas, mas deu para aturar. Né? E Deus foi tão bom, e será, não é, para nós todos, que quando foi com alguns anos de casada, Deus muito poderoso, todo-poderoso, converteu meu esposo João Pinto a crer em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E através dessa fé verdadeira de João, ele comprou uma Bíblia Sagrada e começou a ler a palavra de Deus. E Deus usou João para me convencer da verdade, né? Que eu era muito iludida com idolatria, mas Deus me tirou desse meio de incredulidade, não é? E hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho minhas filhas, graças a Deus, que Deus me deu, não é? Graças a Deus, são bênção. Tenho meus netos, graças a Deus, e netas. Pois, ele passou 12 anos com AVC, mas Deus não permitiu que ele vivesse, não é? Deus o levou, tirou deste mundo, não é? Ele está descansando em Cristo, dormindo em Cristo. E nós estamos aqui aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para subirmos com Ele para o seu reino de glória. É a nossa esperança. Com fé, esperança e amor. Agora eu vou cantar o hino a nosso Senhor Jesus Cristo. Devia cantar o hino da família, não é? Em Socorro. Canta, mãe. Pois pare um pouquinho que eu vou pegar. Espera aí, aqui, né? Socorro. Olhe para ele. Que nem a família, quando tem Jesus, não começa em qualquer de repente. A família, quando tem Jesus, não termina por falta de amor. O casal é um para o outro de corpo e de mente. E nada no mundo separa o casal sonhador.
A família, quando tem Jesus, não se abriga debaixo da ponte. A família, quando tem Jesus, ninguém interfere no lar e na vida dos dois. A família, quando tem Jesus, não obriga a viverem sem nenhum horizonte. Eles vivem o ontem no hoje em função de um depois. A família começa e termina sabendo onde vai. E o homem carrega nos ombros a graça de um pai. E a mulher é um céu de ternura, aconchego e calor. E os filhos conhecem a força que brota do amor. Abençoa Jesus as famílias, amém. Assim como abençoa a minha também. A família, quando tem Jesus. O marido e a mulher têm forças de amar sem medida. E ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. E as crianças aprendem no colo o sentido da vida. E a família celebra a partilha do abraço e do pão. O marido e a mulher não se traem nem traem seus filhos. E o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. É a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. E a família começa e termina sabendo onde vai. E o homem carrega nos ombros a graça de um pai. E a família e a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E os filhos conhecem a força que brota do amor. Abençoa Jesus as famílias, amém. Assim como abençoa a minha também. Abençoa Jesus as famílias, amém. Assim como abençoa a minha também.